Bom, falar em público sempre foi algo um pouco difícil para mim, né? Quem às vezes olha hoje, né, eu dando aula, palestra, fala, nossa, como você fala bem, você fez algum curso de oratória, você, né, sei lá, você treina muito tempo antes para apresentar uma palestra, uma aula. Não, não fiz curso de oratória, não faço muito ensaio para apresentar, realmente é algo que foi acontecendo. Em alguns casos são alguns causos interessantes aí, né, para talvez eu ser um pouco mais articulado hoje para falar em público. Como eu falei, né, quando era pequeno, era um pouco mais introvertido, era mais tímido, e eu ainda falo, né, até hoje, eu sou uma pessoa tímida, mas que as pessoas não acreditem muito. Mas essa timidez sempre foi algo que me acompanhou. Então, né, na faculdade, particularmente, a questão do trabalho em grupo, que tinha que fazer alguma apresentação, e eu não era o primeiro a falar que eu apresentava, pelo contrário, eu preferia ficar ali um pouco mais na parte teórica, né, em fazer o trabalho escrito do que apresentar, porque não era uma coisa que eu me sentia muito confortável. E uma coisa interessante que aconteceu na vida da faculdade, que eu acho que me ajudou muito na questão do falar em público, foi que no primeiro ano ali, né, aquela coisa ainda de início de faculdade, alguns amigos costumavam tocar, né, tocar um violão, fazer aquela rodinha, geralmente estariam na casa do outro, fazendo um som, e eu sempre gostei de música também, né, aprendi a tocar violão sozinho, né, tinha um violão velho em casa, meu pai colocou as cordas, desenhou num papel para mim as notas e falou, ó, essas são as notas, e eu começava ali a tentar tocar e comecei a aprender a tocar violão. Então eu gostava disso, na hora que eu vi ali na faculdade os colegas tocando, falei, poxa, que legal. E a gente, né, numa rodinha assim, tocando violão, um toca, um canta, eu toco bateria, eu toco baixo, não sei. Tinha festival de banda na faculdade. E aí o pessoal que já era veterano, né, falou assim, viu, e aí, vamos montar uma banda? Eu falei assim, montar banda? Eu não. Tem que se apresentar, subir no palco ali e tal, né? Um festival da faculdade, legal. No primeiro momento eu falei, não, pô, timidez e tal, aquela coisa. Mas, assim, poxa, mas é legal, né? A música, eu gostava daquilo, era uma coisa que me empolgava. Eu falei, quer saber? Vamos, ninguém me conhece mesmo, né? Primeiro ano de faculdade, ninguém me conhece, vamos. Então eu começava aquela coisa de ensaiar, ia pro estúdio, né? Uma coisa mó, você achava assim um rockstar, né? e aí a gente foi, né? No primeiro ano ali, ensaiou, tal, festival, tocava 2 musiquinhas, e a minha sensação, assim, que eu lembro até hoje, uma coisa engraçada, é que quando eu tava pra subir no palco, que era a vez da banda tocar, tava aquele nervoso, não era aquela coisa assim do tipo, né, daquela timidez, sei lá, eu tava feliz, eu tava empolgado, né, eu tava ali com o violão e tal, e subi no palco e vi aquelas pessoas, e foi uma coisa natural. Eu falei assim, poxa, não imaginava que eu teria essa desenvoltura, né, e aí acabou virando tradição, né, todo ano na faculdade tem o festival, né? Eram 2 festivais por ano de bandas, que aí todo ano eu era talvez o primeiro a falar, viu, vamos se inscrever? Vamos tocar? E até os vídeos, né, dessa época aí, a gente coloca aqui na edição, os vídeos daquela época da gente tocando. Eu acho que aí foi o primeiro momento que me fez desinibir um pouco nessa questão do público, né? Acho que é exatamente esse gancho da música aí, para começar a ter menos timidez ou menos vergonha de estar em público. Mas falar em público
é diferente de tocar em público, né? Enquanto eu tava tocando, ainda podia me concentrar no instrumento, tinha aquela proteção ainda do instrumento, mas na hora de falar em público, que sou eu ali falando, isso aí também já era um pouco mais complicado, era um segundo passo. E aí veio exatamente a experiência dentro do laboratório do professor Burini, que ele sempre incentivou, na verdade é como se fosse uma regra nossa ali, a questão de ter reunião científica todos os dias, né? Então todos os dias uma reunião científica onde é abordado a discussão de um tema dentro dessa área multiprofissional. E ali todos os dias é um responsável, né, para fazer essa reunião, essa apresentação. E eu no começo, como estagiário, participava dessas reuniões, acompanhava as discussões e ia me familiarizando, né, com isso. E aí, então, o professor Burini falou assim, acho que tá na hora de você apresentar, né? E eu, oi? Eu? Bateu aquele receio, né? As reuniões que eu vejo, com todo mundo mais experiente que eu, discutindo uns temas que eu nunca vi falar direito, né? E que eu vou ter que apresentar um tema para eles, então veio aquele, né, aquele receio, aquele medo, assim. Eu falei assim, tá bom, professor, ele sempre deixou muito confortável. Então, cada um aqui traz um tema dentro da sua área. Então, você, como biomédico da parte laboratorial, vai trazer algum tema que as pessoas não têm familiaridade também. Então, é para acrescentar, não tem esse medo. E aí começamos, né? Fazendo essas apresentações. E aí era vamos dizer assim, uma responsabilidade que todos nós tínhamos do laboratório. Isso foi, então, desde o meu primeiro ano, algo que para mim sempre foi comum. Em todo tempo eu tinha que estar estudando, né, e fazendo uma apresentação aí com uma periodicidade de 15 a 20 dias, mais ou menos, um mês, né? Dependia do número de pessoas que tinham para apresentar. Cada dia apresentava um. Ou seja, então isso desde o meu primeiro ano de faculdade até eu ser doutor, com 14 anos, fazendo isso regularmente aí, né, todos os dias. Então eu falo que isso, sem dúvida, foi o principal treinamento didático-pedagógico que eu tive. Porque apresentar um artigo para pessoas da área, pessoas que estudam aquilo ali, pessoas que discutem aquilo diariamente, é um desafio muito grande do que você pegar um assunto e falar para pessoas que não conhecem. Talvez elas vão encarar aquilo de uma forma melhor, elas vão aceitar aquilo que você está falando. Mas quando as pessoas elas já têm um certo grau de conhecimento, esse debate, né, dessas informações te dá realmente uma dificuldade maior, né, e consequentemente uma experiência, uma bagagem maior. Eu falo que isso foi fundamental dentro da minha experiência aí para conseguir melhorar a minha apresentação, a minha fala em público. Eu acho que isso foi fundamental, né? Então, primeiro a questão do palco, né, com a música, e depois de todo esse ensinamento, desse treinamento, né, de apresentação com o grupo do professor Burini, que me deram, sem dúvida nenhuma, aí uma bagagem, né, que eu dificilmente conseguiria, talvez, se fosse sozinho. E se eu pudesse, talvez, algumas dicas, né, para as pessoas que querem falar em público, eu lembro muito da dica, na verdade, do que o professor Burini falou para mim depois da minha primeira palestra. Ele terminou a primeira palestra, eu ainda era graduando, eu estava no 3º ano de faculdade. Ele falou assim, olha, eu quero que você venha palestrar comigo no minicurso que eu vou ministrar no Encontro Nacional de Biomedicina. Oi, professor, vou palestrar junto com o senhor. Ele, quero que você faça uma apresentação junto comigo e tal. Eu ainda era graduando. Então, a hora que eu tive aquela oportunidade assim, né, deu aquele nervosismo e tal, preparei, fiz a minha apresentação. E aí, quando terminou a minha apresentação, o professor Burini, muito feliz, né, orgulhoso de que você conseguiu fazer, sabia que você daria conta. E ele falou uma coisa assim para mim, a próxima apresentação sempre é melhor que essa, né? E eu lembro muito de uma palavra, né, de um termo em japonês, que é Kaizen, que é aperfeiçoamento contínuo. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, né? Então, meu conselho para as pessoas que querem falar em público, primeiro, que elas comecem falando, né? Hoje a gente tem a praticidade do celular, da rede social, talvez para você começar a se articular, né, com isso, e que é um aperfeiçoamento contínuo. Se eu pegar minha primeira palestra, da palestra que eu dei hoje,
eu mudaria muita coisa, eu mudei muita coisa, eu aprendi muita coisa. Da palestra que eu dei mês passado para a próxima palestra que eu vou dar, provavelmente algumas coisas eu ainda vou mudar, né? Então é um aperfeiçoamento contínuo, né? Então não tenha medo de falar em público, né? Eu falo isso hoje, não tenha medo de falar, né? Às vezes a gente não quer falar em público com medo do que as pessoas vão pensar, ou de como que elas vão julgar aquilo que a gente está falando. Então a minha segurança ao falar em público, na verdade, foi a partir do momento que eu tinha segurança naquilo que eu estudava, que eu tinha certeza daquilo que eu estava estudando, que eu estudava de fontes confiáveis, que eu não estava ali propagando nenhum modismo ou nenhum tipo de conflito de interesse. Então isso me facilitou muito poder falar em público com segurança, com verdade. Acho que é isso que eu deixo de recado para vocês, para falar em público sempre, né, com a sua segurança, acreditando naquilo que você fala e que o aperfeiçoamento ele é sempre contínuo.